Bem, pessoal, vamos falar sobre impulso e quantidade de movimento. Imaginem, nesse GIF animado, nós estamos vendo aí o Lionel Messi chutando uma bola. Fantástico. A gente chama de impulso a grandeza física, que é o resultado do produto, da multiplicação, da força que ele fez na bola com o tempo que o pé dele esteve em contato com a bola. Então, se você pega o vetor que representa a força que Messi fez na bola e multiplica com o tempo que o pé dele esteve em contato com a bola, ou seja, o tempo de aplicação da força, você encontra o chamado vetor impulso. Força, uma grandeza cuja unidade de medida no sistema internacional é newtons, tempo, segundo, impulso fica sendo newton segundo. Detalhe, pessoal, impulso é um vetor. Como todo vetor, tem módulo, direção e sentido. A direção e o sentido do impulso é a direção, o sentido da força. Ok? Uma observaçãozinha. Essa expressão impulso, força, tempo, ela é válida quando a força tem o valor sempre constante. Quando se aplica uma força, quando o Messi, por exemplo, chuta a bola, a força que ele faz na bola, na verdade, é uma força variável. O pé toca na bola, a bola vai se deformando, depois a bola vai voltando ao formato original. É uma força que varia. Se a força que o Messi fez na bola fosse uma força constante, tipo assim, o Messi fez na bola 100 newtons, sempre 100, o tempo todo que o pé estivesse tocando na bola fosse 100 newtons, para achar o impulso que o Messi fez na bola, pega essa força 100 newtons, vezes o tempo do contato. Agora, se a força durante o movimento, durante a aplicação, aumenta, diminui, se ela varia, vai pintar um gráfico mostrando como é que essa força varia. Gráfico pode ser reta descendo, reta subindo, parábola, qualquer que seja o gráfico, uma coisa é certa, a figurinha formada pelo gráfico, essa figurinha daqui, ó, essa figurinha formada pelo gráfico, que no caso da minha figura aqui é uma figura estranha, mas normalmente cai figuras conhecidas, trapézio, triângulo, retângulo, aí o valor do impulso, o módulo do vetor impulso, coincide numericamente com a área desse gráfico. Beleza? Agora, pessoal, imagine pessoas correndo. Se você analisar uma dessas pessoas, pegar a massa dela e multiplicar com a velocidade dessa pessoa, você vai encontrar a sua quantidade de movimento. A física chama de quantidade de movimento a multiplicação da massa com a velocidade. O vetor, quantidade de movimento, assim como impulso, quantidade de movimento também é vetor. Lembrar que em física tem coisa que é vetor, tem coisa que não é vetor. Quando a coisa não é vetor, chama-se escalar. Quantidade de movimento feito impulso é uma grandeza vetorial. Então, o vetor quantidade de movimento é a massa multiplicada com o vetor velocidade. Então, de qualquer pessoa que está correndo aí, se você pega a massa dela e multiplica com o vetor velocidade dela, você encontra a sua quantidade de movimento. Lembrar que massa é quilograma no Sistema Internacional de Medidas, velocidade é metro por segundo e quantidade de movimento, portanto, vai ser quilograma vezes metro por segundo. Observaçãozinha. Ó, imagine o caso do movimento ser uniformemente variado. Imagine que o corpo tinha uma velocidade, foi aumentando, 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 de maneira regular. Aí a gente sabe que no MUV, a velocidade final e a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo.
Se eu multiplicar tudo pela massa, não altera a igualdade. Se eu pegar essa parcela aqui, trago para o lado de cá, ela fica negativazinha aqui. Ora, minha gente, o que é que significa massa? O que é que significa massa velocidade final? É a quantidade de movimento final. O que é massa velocidade inicial? É a quantidade de movimento inicial. O que é massa que multiplica a aceleração? Força. E o que é força vezes tempo? Impulso. Então, a gente pode dizer que a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial coincide com o vetor impulso. Isso chama-se teorema do impulso. Então, o que é que tem a ver impulso com quantidade de movimento? Impulso é força vezes tempo. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Está aí. A diferença entre a quantidade de movimento final e a quantidade de movimento inicial, ou seja, a variação da quantidade de movimento, corresponde ao impulso. Ok, minha gente? Um abraço a todos.